Mas Esse então, período. vamos dar prosseguimento ao nosso movimento de oportunidades. Vamos sim. São 3h24, né? Ah, ainda? Ah, A gente tá. falou que ia começar 3h30, né? Mas Foi. a gente pode iniciar sim, né? Eu Então, achei que para vocês que estão aí com a gente, para vocês que estão aí, vai lá no nosso canal do YouTube, né? Que é o do Ideia YouTube. Treinamento. Deixa seu like lá, tem vários vídeos lá já no YouTube. Deixa seu like, deixa algum comentário. Se gostar de algum vídeo, compartilha com algum amigo, né, que também esteja precisando ouvir alguma coisa relacionada ao tema, tá? Convida também outras amigas também. Pelo jeito, eu acho que só tem mulher aqui, né? Não estou vendo, acho que nenhum homem está por aqui agora nesse momento. Então, Um compartilha movimento também com os masculino. amigos e amigas, né? Então, tanto agora no Instagram quanto no Facebook, na página do Ideia, no Ideia Treinamento. Que cachorro é esse que está latindo aí, Gisele? Não é cachorro, não. É o Você quê? acredita? A minha amiga chegou aqui com duas calopsitas que estavam Ah, quietinhas até agora. Resolveram falar na hora da live. O que eu posso fazer? Elas estão pois é. participando. Tá atrapalhando. Duas As calopsitas, menina. calopsitas, brincadeira, né? Duas Mas vamos lá, calopsitas. vamos começar, né? Que a gente aproveita bem o tempo aí para poder ver se a gente consegue hoje fechar esse tema, que é sobre Sim, sim, oportunidades, né? Nós começamos sim, ontem, nós demos assim a definição do que é a oportunidade, né? Nós falamos sobre sim. isso ontem. Quem quiser, o vídeo já está no YouTube, pode ir lá pegar a primeira parte. E nós chegamos também a falar também da questão que a oportunidade ela precisa estar conectada com o seu propósito. Porque se você não conectar Pedagogia. o seu propósito, os seus talentos, as suas habilidades, não fazer um link com isso tudo, é desperdício de tempo. Porque existem oportunidades que ela é uma oportunidade para quem está oferecendo, mas não necessariamente para você, né? Então, Você sabe que além de ser um desperdício de tempo, é um desperdício de energia também, sim, né? De energia, principalmente, principalmente de energia, verdade. assim, a gente considera que a energia que você coloca em algo que não está relacionado com o teu propósito, com o teu alvo, é a mesma energia que você gastaria colocando com aquilo que é o seu objetivo. Então, desperdiçar Sim, energia é desperdiçar vida. Então, é importante que você saiba identificar quando uma oportunidade ela está chegando para você e ela se torna realmente agregada àquilo que você está querendo como proposta para você. Porque, assim, se a gente for olhar, conforme nós falamos ontem, a oportunidade ela está em todos os lugares. De manhã, de tarde, de noite. Tem oportunidade. Né? Você abre um Instagram, tem oportunidade. Você abre um Facebook, tem oportunidade. Você está em casa com uma amiga, você tem uma oportunidade. Só que aí cabe a você fazer essa reflexão. Essa oportunidade, ela está relacionada com o meu alvo? Ela está relacionada com o meu propósito de vida? Senão, não vale a pena você ficar gastando a sua energia. Certo? certíssimo. E o alvo, ele é aquele olhar além, né? Onde eu quero chegar. Isso. E eu falo muito por mim, né? Eu falo muito por mim. Eu sempre tive dificuldade de delimitar onde eu queria chegar.
E quando a gente tem uma certa estabilidade profissional, e isso normalmente quem é funcionário público que vivencia melhor essa questão, a gente tem dificuldade de identificar oportunidades, porque a gente se acomoda dentro daquele processo onde o alvo é uma aposentadoria. Uhum. Isso, estou falando do âmbito profissional, né? E a vida pessoal, de certa forma, fica naquela questão de deixa a vida me levar, né? Isso. Deixa a vida me levar e vamos ver onde isso vai dar. E quando, muito recentemente, eu identifiquei essa minha lacuna, né, eu me assustei. Porque quando eu penso onde eu quero chegar, quando eu pensava onde eu quero chegar, não é que eu não sabia, né? Não é que eu não sabia, era que assim, eu tô vivendo para me aposentar, mas o que é me aposentar? Pegar lá um documento no meu setor público que vai me dar o direito de ficar em casa e receber um salário. Tá, mas e depois? E daí? Né? E a pessoa? Então, foi onde, né, eu comecei a trabalhar essas questões mais pessoais e profissionais. Então, essa questão do alvo, se você não tem um alvo, você também bloqueia o seu olhar para as oportunidades. Sim. Por isso a importância, quando a gente faz a mentoria, quando a gente faz esses programas que ajudam a pessoa a fazer um planejamento, é muito importante que ela saiba definir uma meta a curto, a médio e a longo prazo. É uma das coisas que a gente bate muito em cima disso, é a pessoa, eu peguei já várias pessoas, vários clientes que tinham dificuldade de fazer uma meta a médio e longo prazo. Elinês, eu não consigo fazer, porque ela não consegue visualizar. Tinha dificuldade mesmo de visualizar algo com uma diferença de 2 anos, de 3 anos, que é o médio, né? De 2 a 3 anos é o médio prazo. E de 5 em diante, de 4 em diante, já é de longo prazo. Então, a pessoa, ela tem essa dificuldade. Ela tinha, né, essa dificuldade de colocar uma meta para um futuro próximo, né? E isso é uma coisa que a gente precisa, assim, esmiuçar, sabe? Bater na tecla mesmo, para que a pessoa ela consiga elaborar, planejar algo para uma meta de pequeno, médio e longo prazo. É uma das coisas que a gente bate assim muito em cima da questão do prazo. Para a pessoa ela entender e criar isso, entendeu? E quando essa questão, ontem nós também começamos a falar, e eu acho que foi justamente quando a minha internet caiu, quando essa oportunidade esbarra no medo. Sim. Foi aquilo que eu estava falando e acho que acabou caindo, foi justamente nessa hora, né? Que eu comecei a falar do jet ski, da questão de vencer, né? De arriscar. Exemplo bobo, mas que é muito prático quando você vivencia, quando você se dá a chance de encarar algo que é uma oportunidade naquele momento. Eu não sei quando vai ter outra, né? Não sei nem se vai ter outra. E eu não tenho tempo sequer para pensar, eu vou ou eu não vou. Isso daí, Gisele, é uma coisa assim, bastante interessante isso que você perguntou, porque eu costumo falar que o nosso comportamento que a gente tem hoje como adulto, ele nada mais é do que um resultado de toda a nossa história e bagagem de vida, tá? Então, muitos de nós fomos reprimidos, fomos, assim, humilhados, fomos, assim, expostos pelos nossos pais. Não é que eles fizeram propositalmente. Eles fizeram sem a intenção, foi numa maneira de educar, de ensinar para a vida. Mas isso formou
Um ser humano, muitos, quando eles são reprimidos na infância e na adolescência, eles são reprimidos para tomar uma decisão e eles têm medo de arriscar. Enquanto outros que levam assim, tem uma vida muito rígida, eles querem virar uma pipa voada, eles querem se soltar de todas as formas e arriscam sempre. Olha, um exemplo meu aqui, acredito que você. Eu tive uma criação rígida, né? Minha mãe sempre esteve ali com a gente, nunca deixou muito a gente assim sair com outras pessoas, aquilo tudo. Então, quando eu peguei a maioridade, mas nem precisou da maioridade, eu desde criança eu sempre arrisquei. Eu acho que isso veio também na minha bagagem genética, né? Eu sempre. Sim, às vezes é inevitável. Eu nunca tive medo de arriscar. Mas em algum momento da vida a gente passa a ter aquele medo. Existe o medo natural e existe aquele medo criado, né? Então a importância de você identificar esse medo. A minha sobrinha de Londres está aqui, Mariana. Obrigado, Mari, pela sua presença. Então, a pessoa ela tem que perceber. Quando ela perde uma oportunidade, ela está perdendo por medo. Ok. Que medo é esse? De onde vem esse medo? Esse medo ele veio construído da tua infância? Ou esse medo é do desconhecido, de você não saber? Eu comentei isso com você. Quer ver? A doida da família, meu pai dizia que quem cedo anda, cedo manda. É verdade. Gostei dela. Gostei desse ditado. Cedo manda, é verdade. André, então, voltando a falar. Então, é isso. Então, a importância de você identificar de onde vem esse medo. Se esse medo ele foi construído na infância, na sua adolescência, pelos seus pais, por te prender muito, por te podar muito, e aí é uma outra coisa que você vai precisar trabalhar para você desbloquear isso, ou esse medo é o medo do desconhecido. Os dois, você precisa, não tem como. Para se acabar com o medo, é o primeiro passo. Mesmo que seja pequenininho. Você vai testando, é o testando, testa. Testa primeiro e sente, testa primeiro e sente. E aí mas você vai... Como que você fala? Prática. Você tem algo para fazer. Isso. Exatamente. A oportunidade chegou. Você sabe que é uma oportunidade que está ligada ao teu propósito, com aquilo. Você vai e resolve aceitar. E pede ajuda de alguém um pouco mais que te encoraje. E não pessoas que não te encorajam. E aí você vai conseguir perceber. Porque se você busca conselho de alguém que tem experiência naquela área, naquilo que você está querendo, ela vai te alavancar ou ela vai dizer, olha, se eu fosse você, eu faria por aqui, mas ela vai te dar um conselho assertivo para você caminhar diante daquilo que você quer. Entendeu? Você sabe que você falou uma coisa aí que eu tenho também comprovado na prática. E como nós temos uma formação religiosa, que muitas das vezes, eu não sei qual é a experiência, né, do pessoal que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, mas quando a gente fala de religião, seja ela qual for, ela tem, de certa forma, determinados discursos engessados, né, doutrinas engessadas, seja qual for a religião. Então, na minha religião, eu não gosto dessa palavra religião, né? Mas dentro do meu segmento espiritual, eu criei aquele tabu, né? Aquele medo de me tornar muito mística, por opção, tá? Por opção. Por não ser a minha vibe e aquela coisa toda. E eu vim saber recentemente, de forma científica, e é onde contra fatos não há argumento, e eu creio muito na ciência, e a doutora Rosana, aquela neurocientista, né, explicando
como que a nossa mente funciona, né? E que, de fato, olha só o que é a ignorância, né? A gente, às vezes, se desenvolve muito em determinados assuntos, se considera um tanto quanto esclarecida em um nicho de conhecimento e em outro nicho nem tanto. E aí ela confirmou, né, que, de fato, nós emitimos ondas. Sim, como se fosse cerebrais, ondas cerebrais, isso mesmo. Ondas cerebrais, né? E eu sempre tive dificuldade de acreditar nisso, né? Até que alguém me provou cientificamente. E aí ela comprova o quanto que nós somos, de fato, resultados das 5 pessoas mais próximas que nos cercam. Uma média. Né? 5, 6 pessoas mais próximas. Então, quando você fala em pedir opinião para aquela pessoa que vai te colocar para frente e não daquela pessoa que você já sabe que não vai lhe apoiar, vem de encontro a essa energia que a gente já está liberando, já está fazendo um esforço tremendo emocionalmente, internamente, para vencer os nossos bloqueios, vencer as nossas crenças e para encarar aquela oportunidade e bater de frente com aquela oportunidade, se dar a chance de viver aquela oportunidade. E aí, se você vem cercada por pessoas negativas, pessoas que só vão te colocar para trás, cara, você não vai crescer. Não, e outra coisa. E é outra coisa também. Às vezes, não é nem a questão da pessoa ela ser negativa. É o modelo mental dela, a forma como ela foi criada. Toda a nossa geração para trás, né, que é a geração Baby Boomers, a geração X, que é até a gente, né? Então, assim, essa geração, eles foram criados e modelados para a estabilidade. Para estabilidade. Então, tudo que foge o padrão da estabilidade, tudo que foge o padrão da carteira assinada, com aquele salário mínimo ali, para eles é algo que, assim, é horrível. Você vai ficar perambulando pela vida. Porque eles foram criados dentro dessa, para entrar numa empresa, ficar naquela empresa e morrer naquela empresa. Se aposentar ali e pronto. E hoje já não é mais assim. Então, eu lembro quando eu tive a oportunidade, foi uma colega de um outro trabalho da linha de seguro que me convidou para eu ir para a Barça. Ela falou, tem uma oportunidade de emprego ali. Vamos lá, eu fui sem pretensão nenhuma com ela, né? E aí eu fui, ela falou, a gente vai passar por uma entrevista. Quando chegou lá na hora, ela falou, eu tô achando que isso aqui é furada, não vou ficar não. Como eu já estava numa situação que para mim eu não tinha mais o eu falei, eu vou encarar e vou ver como é que é. Olha só, o improvável. Ela me levou, eu não tinha pretensão nenhuma, e eu fiquei. E foi uma empresa onde ali eu tive todo o meu crescimento profissional. E foi uma oportunidade que eu agarrei. Quando eu fui entrevistada, né, pelo Marcos Leibel na época, né, que era o diretor, ele falou assim, eu acho que foi marketing dele, né, que foi assim, o dele falando, eu vejo você uma pessoa de potencial. Ele nem me conhecia, a entrevista foi algo assim muito, muito banal, não teve um critério, entendeu? E ali eu acreditei naquilo. E quando eu cheguei em casa, para eu poder ficar naquele trabalho, a minha mãe, o tempo que eu fiquei lá e que ela não percebia os meus resultados, você está sendo enganada, arruma um trabalho de carteira assinada. Então, assim, era o modelo mental dela. Ela foi criada para isso. Você está entendendo? Então, mas a partir do momento que a gente identifica esse modelo mental, ainda que seja de pessoas muito próximas a nós, eu estava conversando isso agora aqui com a Priscila, a gente precisa criar, e aí você conhece muito bem essas ferramentas, a gente precisa criar mentalmente recursos para lidar com essas pessoas, porque afinal de contas são pais, são mães, né, são irmãs,
às vezes até amigos muito próximos, mas sem serem influenciados. Isso aí. E aí? Você saber separar. Então, assim, por isso a importância de um processo de autoconhecimento. De você conhecer todos os seus limites, todos os seus pontos fortes, tudo os seus dons, os seus talentos, porque o seu dom e o seu talento não é o mesmo, pode ser parecido com o do seu pai e da sua mãe, mas não significa que são os mesmos. Tímidos, então, então assim, você precisa aprender a calcular riscos, olhar a oportunidade e identificar se ela é ou não para você fazer boas escolhas, entendeu? Eu queria que a gente aproveitasse hoje e a gente falasse como se perde a oportunidade. E a gente vê muitas pessoas perdendo oportunidades. E existem várias formas, não é só o medo, não, tá? Não é só a pessoa não identificar. Quando ela se precipita. Quando ela se precipitação. Exatamente. A precipitação faz a pessoa perder uma grande oportunidade. Então ela se precipita em falar o que não é para ser falado. Ela fala mais do que ela ouve. Pode fazê-la perder uma oportunidade. Você às vezes está diante de uma pessoa que você acabou de se conectar, mas você não fez aquela conexão ideal. Você não teve a primeira imagem, a primeira impressão é a que fica. Você pode perder a oportunidade de ter uma grande conexão com aquela pessoa. Porque você... Eu já eu já perdi muita oportunidade, ao mesmo tempo que é aquilo, né? Que a gente tem uma tendência a aproveitar algumas oportunidades, outras principalmente nessa questão dos relacionamentos. Justamente por isso. Essa questão de falar sem pensar, de dar um tempo antes de falar, ou de agir sem pensar. Às vezes você perde a oportunidade porque impulsivamente você se deixa levar, né, pelo impulso e não era a hora. Né? E isso é um aprendizado, isso é um exercício. Isso. E isso é um exercício de consciência. Depois que eu aprendi essa palavra, ter consciência, tomar consciência, gente, eu falo isso eu não sei quantas vezes por dia. Porque quando eu me apropriei dessa palavrinha consciência, gente, como isso ajuda? Muda muita coisa. Muda muito. Colocou aqui, precipitação no dicionário significa rachadura, quebra, brecha. É você deixar uma brecha. E é ruim demais quando você deixa brechas para que o outro possa realmente fazer... A pessoa vai julgar você sempre. Né? Não, porque quando você racha, é complicado depois você colar. Sim, exatamente. Lá tem material que é até fácil, tudo, mas rachou. Aquilo ali já vai ficar sensível a uma próxima pancada. É verdade. Aquilo fica visível. Sim. Não quebrou, você continua aproveitando, você continua usando aquele utensílio, né? Mas colou, rachou, pode recuperar? Pode. Mas vai levar tempo, vai ficar visível, vai ficar frágil. Né? Ontem eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e quando você quebra, quando você perde dinheiro, você até perde pouco, mas quando você perde a confiança, você perde muito. Você perde muito. Para você reconquistar a confiança, no mínimo, você vai ter que provar umas 10 vezes 10 para que a pessoa possa voltar a confiar em você. Então, o desgaste é muito grande da confiança. Então, por isso que é importante você tomar esse cuidado com a precipitação. Eu gosto muito de trazer exemplos da própria palavra de Deus mesmo, porque, para mim, ela é um livro que ultrapassou todas as histórias, sabe, da humanidade. E traz exemplos assim muito claro para a gente, para qualquer área, para qualquer
segmento que você queira. Um exemplo disso, de precipitação, foi Saul. Saul, ele se precipitou em oferecer o holocausto antes de Samuel. E ele perdeu o reino por conta disso. Ele perdeu o reino dele por conta dessa precipitação. Então, tá dando microfonia de algum lado aí. Eu acho que é de você. Não, parou já. Parou? Ah, tá. Parou. Ah, tá. Então, a precipitação é algo assim perigoso para você perder uma oportunidade. Não, outra história, né, de precipitação. Meu Deus, me recorda que a pessoa, acho que foi Isaac, que Deus prometeu o filho, que ele ainda iria gerar o filho. Foi Isaac? Deus prometeu para Abraão. Para Abraão, Isaac também. Que ele pegou a empregada, que ele não acreditou Abraão não acreditou na promessa de Deus, se precipitou, não esperou, né? Acabou engravidando, deu uma confusão nas gerações, no reino, tudo por conta de uma precipitação. Na verdade, né? Não foi ele, quem precipitou foi a mulher dele. A mulher tem a tendência. É verdade, foi ela. A culpa é verdade, foi ela que colocou, ela que sentiu a concubina para isso. Então gerou porque ela confusão de que ela pudesse gerar. Não, exatamente. Ela não acreditou que pudesse gerar, né? E aí entra a questão da paciência também, né, Helenise? A gente, para aproveitar a oportunidade na sua integridade, porque uma oportunidade, ela não é só um momento, o momento ele é o início da construção do fim. É verdade, é uma jornada, então, né? Você tem que ter paciência na jornada. Exatamente. Né? Então, quando eu falo que oportunidade é uma circunstância favorável para eu fazer algo, eu não faço algo no estalar de dedos. A oportunidade, aquela circunstância que aparece, ela é apenas o início. E vai exigir o quê? Paciência, perseverança, tudo para que eu alcance de fato o que aquela oportunidade lá atrás vai me proporcionar lá na frente. Exatamente. Isso mesmo. Ó, ansiedade é o mal do século, né? Sim. Eu falo também por mim. É muito legal quando a gente consegue visualizar na nossa própria história, né? Claro, esse que eu digo que é o X da questão. É quando a gente sempre traz pra gente. Não adianta a gente contar a história do outro aqui. A gente tem que contar a nossa história, né? Então, isso faz diferença. Exatamente. E a ansiedade, ela tá aí. É o mal do século. E a ansiedade, ela tá muito ligada a essa questão da precipitação, de você não ter paciência para aguardar a resposta, o retorno, né? Agora mesmo, a gente estava conversando com a amiga aqui, a Priscila, o que é uma horta, o que é a planta? Você precisa daquele cuidado diário até o fruto aparecer, né? Eu plantei um jiló aqui, porque o Danilo, meu filho, gosta muito de jiló, vamos plantar jiló. Meu Deus, o negócio custou a dar. E você vê crescendo e você fica naquela ansiedade de ver o fruto, e 2, 3 dias que eu não molhava, a folha já ficava meio amarelada, aí eu corria para molhar. Quer dizer, o processo exige empenho, exige dedicação, exige trabalho, e que hoje, eu vou te ser sincera, hoje quando eu chego no mercado e compro um legume qualquer, eu passei a ter esse outro olhar. E a gente não tem quando você não conhece o processo. Você acha que o negócio brotou do nada ali, né? Brotou do nada. E não imagina o trabalho que um agricultor tem. Eu vou trazer mais um exemplo meu. Eu já estou nesse processo desde 2009. Já são aí 8 anos, né? Praticamente. 8 anos. 8 para 9 anos que vai completar. Seja bem-vindo. É mesmo, Nadir. Que bom, Nadir, que você está aqui com a gente. Amanhã eu vou fazer o possível para estar lá na sua live de amanhã, tá? Ela tá falando então, o que a gente estava falando, né?
Exatamente. Eu vou trazer uma realidade. Eu estou já desde 2008 nesse processo de aprofundamento do processo de coach, de mentoria, de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, por eu estar no mundo offline e resistir ao digital, então, assim, para mim está sendo novamente uma gestão de paciência, de perseverança muito grande. Porque eu ontem, conversando com você, eu coloquei a carapuça para mim que eu resistia ao digital. Olha eu, uma pessoa que sempre arrisquei, resisti durante 8 anos com medo do digital, com medo da câmera, porque eu tinha medo da exposição. Eu jamais conseguia me imaginar aqui, eu com você, como eu estou aqui agora. E eu estou de boa, estou tranquila, estou me sentindo máximo. Em casa, só faltou o café, né, pessoa? Exatamente, estou com a minha água aqui, estou me sentindo em casa. Sabe aquilo que já vai começando assim a ficar natural, ficar tranquilo? Era o quê? O desconhecido. Então, quando eu comecei a trabalhar na minha cabeça, mas você reconhece? Era apenas uma câmera, era apenas pessoas, e iam ficar me olhando, quem quisesse falar, eu trabalhei isso em mim. Quem quisesse falar mal, não gostar, oi. Mas você reconhece que essa oportunidade passou para você lá atrás? Ela veio, várias pessoas me sinalizaram. E eu não queria. Eu queria. Você reconhece que a mesma energia que. Então, e você reconhece que a mesma energia que você gastou se negando a aproveitar aquela oportunidade poderia ter sido aproveitada naquele momento, gerando a oportunidade? Com certeza. Se eu tivesse em 2009 feito essa revolução, olha onde eu já estaria hoje. Você está entendendo? Então, aqui está uma prova viva de que você precisa vencer o teu medo. Vencer aquilo que você acredita que é um monstro. Porque ele vai se tornando assim, ó, um monstro. E eu ensino nos meus treinamentos, presencial para mim é maravilhoso, né? Eu amo, olho no olho, tá ali com a pessoa. É completamente diferente. Mas eu estou começando a entender que a tendência mudou. Outro dia eu estava pensando nisso. Nós tínhamos antigamente aquele barzinho, aquela tendinha de esquina, que vendia tudo ali. Aquela tendinha virou um mercado. O mercado virou uma loja de rua. Hoje é um shopping. Do shopping já não é mais shopping, agora é online. Tudo se compra online. Então são ondas, são tendências que a gente precisa acompanhar. Olha, eu acabei de me lembrar aqui, gente, ó, eu tô começando a entender o que as pessoas falavam. Eu sempre abominei, eu sempre achei horrível a pessoa falar assim, eu queria voltar não sei quantos anos atrás com a cabeça que eu tenho hoje. Eu nunca entendia muito bem essa expressão, não, porque eu nunca quis voltar, né, atrás e nunca tinha visto vantagem nenhuma na cabeça que eu tinha. Agora eu tenho, né? Agora o negócio ficou meio complicado aqui. Mas você falou, nossa, me fez lembrar da Eliane, uma amigona, que eu também citei ela agora há pouco. Ela sempre, toda a vida, trabalhou com ovos, com venda de ovos. Mas a menina, ela teve uma visão do negócio, ela falou, Gisele, a gente vendia muito, muito, muito ovo de porta a porta. Entendeu? Aquela famosa Kombi, aquela coisa toda. Ela falou, quando eu percebi, as vendas iam cair, por quê? Quando começaram a inaugurar esses atacadões. Isso aí. Açaí, atacadão, esses grandes mercados, né, de varejo. E aí foi onde ela teve que mudar. Ela teve que mudar a forma de vender ovo. Porque ela entendeu, no meio do furacão, entendeu? Outras oportunidades com o mesmo produto. Somente uma forma diferente de vender. Uma forma diferente de vender. Exatamente. Porque o povo já não precisa mais que hoje com a pandemia, assim, né?
que se entregue as coisas, que passe na sua porta vendendo alguma coisa. Hoje as pessoas têm prazer em ir no atacadão e comprar mais barato em quantidade. Exatamente. É isso aí. Né? E ela aproveitou, ela teve realmente essa sabedoria, e aí entra nesse outro ponto aqui que a gente até colocou para trabalhar, que é a questão do conhecimento e da competência dentro daquilo que você exerce. Porque se você não estiver também preparado a nível de conhecimento, você também vai ter oportunidade. É, exatamente. Era isso que a gente ia falar agora. Não estar preparado para a oportunidade. Ou seja, você precisa de habilidades, você precisa gerar competência, você precisa de conhecimento técnico, procedimental e precisa de conhecimento relacional. Então, parte do fato de você ter deixado passar a oportunidade do digital há 8 anos atrás, parte foi por falta de conhecimento do digital. Exatamente. Por falta e medo de aprender. Isso, exatamente. Na verdade, existia um medo, que esse medo, na verdade, era outro nome, né? Era o desconhecido, era a câmera, e na verdade, entendeu? Então, assim, mas eu nunca me neguei de conhecer, eu já estava olhando, estudando, vendo uma coisa, vendo outra, mas a ficha não caía, não, eu resistia. Então, é uma forma de você deixar a oportunidade passar. Quando você perde por não conhecer, perde por resistir e perde por negligenciar também. Então, a falta da competência, né, que é a famosa chá, o conhecimento, a habilidade e as atitudes, te faz você perder a oportunidade. Eu vi hoje eu estava vendo no LinkedIn hoje uma menina que colocou lá: perdi uma vaga porque não tenho inglês, chorando, entendeu? Então, olha só, se ela sabe que o mercado que ela está exige o inglês, por que ela não se preparou? A pessoa resiste, sabe, às vezes por consciência, resiste, entendeu? E hoje você vê. Que eu tenho, né? Oi? Essa é uma resistência que eu tenho, a do inglês. E as chaves estão virando, né? Já havia virado até quando eu me vi literalmente, né, em viagem para o exterior e tal, com a necessidade. Mas só que é aquilo, você viaja, volta, você esquece, né? Você acha que não precisa mais. Só que hoje, quando eu vejo o Flávio Augusto falando, gente, o cara tá bilionário. Isso. Bilionário, porque ele entendeu, ele enxergou que, de fato, o inglês é algo procurado, não sei, por quê? 80% das pessoas, da população? Tinha o WhatsApp e não falava inglês. Tu lembra disso que ele comentou? Ele não sabia inglês. Não, ele veio aprender inglês depois de 10 anos. 10 anos depois que ele tinha toda a rede. Exatamente, entendeu? Com curso de inglês. Pensa num negócio desse. Pensa num negócio desse. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Outra coisa que faz a gente perder a oportunidade é a negligência. É você negligenciar o seu talento. Nós temos dons que vêm de Deus, do Criador pra gente. E a gente não dá importância a esses dons. Esses dons, eles precisam vir à tona, colar junto com as tuas habilidades para te impulsionar a você não perder a oportunidade. E pessoas têm negligenciado aquilo que às vezes ela é boa. Por conta, às vezes, os pais matam muito os dons dos filhos. Nem fala. Entendeu? Os pais matam os dons dos filhos por não acreditar no potencial do filho. A minha filha mais velha, Vitória, ela tem uma habilidade que desde novinha eu percebi isso nela. Qual? Ela tem habilidade com as mãos,
pequenininha, eu pedi a ela assim, filha, dá uma massagem aqui nos meus pés, nas minhas pernas e tal. E ela vinha, ela tem uma mão de fada, uma mão leve, sabe? Uma mão assim, eu falei, filha, tu tem um dom nas tuas mãos. Você tem que aproveitar isso. E ela tem o dom da arte, de dança, da parte corporal. Eu falei, você precisa investir nisso. Entendeu? Então, assim, já está definido, ela quer a área militar, mas ela quer fazer fisioterapia. Porque a fisioterapia, se a pessoa tem uma mão especial para isso, ela pode curar pessoas com a técnica, entendeu? Ela, mãe, eu quero fazer fisioterapia. Eu falei, vai porque a tua mão, eu tenho certeza que é uma mão divina, vai curar pessoas. Você está entendendo? Legal. Então, a gente precisa identificar isso nos nossos filhos. E saber qual é a habilidade que ele já tem desde pequenininho, sabe? A tendência que ele tem e aguçar aquilo ali nele. É como se você jogasse água numa planta, jogasse ali para que aquilo crescesse, entendeu? E o pai e a mãe, ele tem um poder sobrenatural de abençoar ou de amaldiçoar um filho, de levar o filho ao destino ou separar o filho do destino, entendeu? Então é verdade. E essa questão da negligência, eu creio que ela é transmitida justamente, né, por essa questão da influência dos pais, dos responsáveis, e depois, né, nós mesmos negligenciamos. Uhum, nós mesmos negligenciamos, entendeu? Pela correria do dia a dia, pelo passar do tempo, e aí a gente vai negligenciando e o tempo vai passando, né? E você deixa escapar de fato oportunidades que poderiam ser tremendamente usadas, inclusive para abençoar outras pessoas. Isso porque é aquela velha história, todos nós lutamos por um crescimento profissional, financeiro, emocional, né, e tal. Mas, outro exemplo, eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que ela falava, eu nasci para ser empregada. E ela usava esse termo e gostava de usar esse termo. Eu gosto de servir. E eu falo, gente, se todo mundo nascesse para ser médico, não ia dar certo, né? O mundo inteiro tinha que ser só médico. Então, tem que ter o lixeiro, tem que ter a empregada doméstica? Tem, porque quando aquela pessoa ela exerce aquilo dentro da missão que ela veio ao mundo, ela vai fazer bem, ela vai ser feliz. Vai fazer com excelência. Você vai fazer com excelência. Vai se realizar, entendeu? E vai ser autossuficiente. Nós brasileiros temos esse problema, é um problema cultural que está incutido, que é o preconceito, né? Sim. E eu não falo aqui de preconceito de raça, preconceito de pele, não é isso. O preconceito que qualquer um nasce arraigado, não. Ih, hoje estou trocando. Arraigado, isso aí. Arraigado mesmo, né? É justamente no Brasil, estou falando de Brasil, e eu tive a experiência de vivenciar isso fora, né? A experiência, no caso, nos Estados Unidos. Eu não posso falar da Europa, mas pelo pouco que eu sei, é do mesmo jeito. Não existe esse preconceito de função e de missão. Porque eles entendem exatamente dessa forma. Que se você vai carregar a mala no hotel, você é digno de carregar a mala e você vai ganhar muito bem por isso, e você vai ser valorizado, e eu sou obrigada, inclusive, a dar gorjeta para aquela pessoa. E quando eu tive a oportunidade de vivenciar isso, eu custei a entender e a compreender. Como assim eu sou obrigada a dar gorjeta? Culturalmente, você é obrigado a dar gorjeta para qualquer pessoa que presta um serviço para você. Se carregou a mala, então hoje, se você faz um cruzeiro, já vem especificado lá no contrato, porque nós brasileiros não temos essa cultura, então verdade. A gente fica desavisado. E aí já vem lá, olha, é tantos % que você tem que deixar de gorjeta no quarto pro
a pessoa que arruma o quarto, né? Camareira, né? Uhum. Então, quando a gente cresce nessa sociedade que já cria esse estigma, entendeu? Que você tem que ser médico, que você tem que ser isso, que você tem que ser chefe, você tem que mandar, né? Você negligencia, né? Isso. O seu dom, muitas das vezes. Isso aí. Você deixa passar a sua missão de vida, a sua felicidade, entendeu? Porque a gente tem estudado, a gente tem assistido mentores, quando fala, inclusive, que o dinheiro, ele é consequência de um propósito que você nasceu. Exatamente. Uhum. Né? Então, se perde oportunidades. Então, eu sempre falei, meu filho vai ser o que ele quiser. Se ele quiser ser jogador de futebol, ele vai ser jogador de futebol. Se ele quiser parar de estudar porque quer trabalhar, eu venho também de uma família de comerciantes. Quando a pessoa ela tem o dom para o comércio, ela não gosta de estudar, mas se tornam excelentes comerciantes, entendeu? E eu tinha, né? Eu tenho, meu irmão tem essa veia e sempre foi embarreirado também, entendeu? Porque não traz estabilidade. Pois não traz. E aí, oportunidades passam, você vive uma vida de frustração. Olha só, eu tô achando que nós já estamos em 4 horas e 16 horas e 12 minutos. Eu acho que eu entrei às 16h15. Então, provavelmente, daqui a pouco já vai acabar. Então, por último, então, só pra gente... Oi? Fechar aí com algum ensinamentozinho básico. Isso. Então, assim, o ensinamento que a gente deixa aqui para vocês, esse compartilhar de hoje, é exatamente para que você observe se você está perdendo alguma oportunidade por precipitação, por negligenciar, por estar sendo covarde, com medo, tá? Por não ouvir as pessoas certas, aquela pessoa que tem uma autoridade dentro daquele determinado assunto, por você duvidar que pode ser, de repente, o Criador, Deus, que está colocando na tua frente aquela oportunidade, você pode também estar duvidando, né? Então, assim, o tema é muito amplo. O tema dá para passar um dia inteiro falando só sobre oportunidades, né? Mas a gente espera que dentro desse pouco tempo que a gente ficou aqui com vocês, que a gente batendo um papo e tomando café. Isso, exatamente. Amanhã a gente vai estar aqui, entendeu? Quem entrou aqui, que ainda não foi lá, começa a seguir o ideia.treinamento aqui no Instagram, vai lá no YouTube, no Ideia Treinamento, e começa a dar uma olhadinha lá nos nossos vídeos. Se você gostar dos vídeos, vai lá, deixa o teu like, faz os comentários lá pra gente, isso vai ajudar a gente a crescer o canal. Mari, obrigada pela presença, Nadir, muito obrigada, foi uma bênção estar aqui com vocês. Gisele aí, pena que a amiga não pôde compartilhar, né, Gisele, aí junto, né, com a gente. O quê? A Priscila? A amiga tá aí, qual é o nome dela? Priscila. A Priscila. Obrigada, Priscila, pela presença aí com a gente também, entendeu? Priscila tá aproveitando, tá passando por destravar também. Ah, isso aí. E que a gente possa, assim, estar ajudando vocês, né? Ó, resta 28 segundos, vai encerrar. Quem puder aí tirar uma foto nossa e... Faz assim, Inês, igual você fez ontem. Eu ia falar para ontem a gente tirar... Você teve uma hora que fez mas assim. Não dá, eu preciso tirar aqui a foto. Alguém tira a nossa foto e aí a gente... para marcar a gente lá no Instagram. O celular da Priscila descarregou.